Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais de perto no material bem interessante. Ele analisa esses discursos espirituais que a gente vê por aí, sabe? Aqueles super focados em motivação, sucesso pessoal, às vezes até ligados a tal teologia coach. Exatamente. E é uma análise, assim, bem crítica, né? O ponto central que o texto levanta é o conceito de sofisma. Sofisma. Explica um pouco melhor o que o material diz sobre isso. Claro, o texto define como, tipo, um raciocínio que parece verdadeiro, lógico até, mas no fundo é falso. É como uma mentira bem vestida, sabe? Uma ideia que engana pela aparência. Uma mentira com roupa de verdade. Faz sentido. E o material também fala de um contraste, né? Entre reino de Deus e democracia. Isso. A análise bate muito na tecla de que o reino de Deus, biblicamente falando, é um reinado absoluto. Cristo é rei. Não é uma democracia onde a gente vota nas regras ou negocia os termos, entende? Entendi. Então, a nossa conversa aqui vai ser para destrinchar isso. Como é que a gente pode identificar esses sofismas, segundo o material? Qual a visão bíblica de reino, de bênção, que essa análise apresenta para contrapor? E, no fim, que chamado ela faz? Basicamente é isso. A ideia é entender o alerta que está sendo feito. Legal. Então, vamos começar pelo básico. O que seria exatamente um sofisma na visão dessa fonte? Bom, o texto usa umas figuras fortes. Fala em invenção habilidosa, truque engenhoso, e tem uma analogia que eu achei bem marcante. Qual? A da gota de contaminação. Tipo, uma gotinha só, 1% de falsidade, num galão de água que parece 99% pura. Já compromete tudo. Essa é a ideia da sutileza do engano. Nossa, impactante. 1% já estraga tudo. Isso me lembra, o material cita alguma base bíblica específica para falar desse perigo? Sim, sim. Recorre muito a 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, onde o apóstolo Paulo fala em destruir sofismas. E aí tem um detalhe interessante sobre a tradução. Qual detalhe? O termo original grego é logismos. A análise argumenta que quando a gente traduz só como argumentos ou raciocínios, talvez se perca um pouco do peso. E qual seria o peso original? Logismos teria mais a ver com maquinação, com algo construído intencionalmente para enganar. Sabe? Uma estrutura de pensamento falaciosa. Perder essa nuance, segundo o texto, diminui o alerta de Paulo. Entendi. Não é um simples erro, é uma construção que pode levar ao engano. E como isso tudo se liga à chamada teologia coach? Aí que está a conexão central da análise. O material argumenta que essa linha de pensamento virou um campo fértil para esses logismos, para esses sofismas. E como isso aconteceria na prática? Qual método que eles apontam? O método seria pegar versículos isolados fora do contexto original e aplicar diretamente para objetivos de sucesso pessoal ou motivação. O exemplo clássico que o texto usa é Filipenses 4,13. Ah, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse virou quase um slogan motivacional, né? Exatamente. Só que a análise lembra, o contexto de Paulo ali é sobre contentamento em Deus, apesar das circunstâncias. Seja na fartura, seja na necessidade. Não é um cheque em branco para conquistar qualquer coisa que a gente queira. Entendi a crítica. É como se o foco mudasse. De depender de Cristo na dificuldade, para usar Cristo para eliminar a dificuldade e alcançar o sucesso pessoal. Isso. E aí, segundo a análise, o foco sai de Cristo e vai para o ego, né? A necessidade de arrependimento dá lugar à autopromoção. É uma inversão sutil, mas que o material considera perigosa. E essa ideia de focar no ego, de colocar o eu no centro, isso se choca com outro ponto que você mencionou, a natureza do reino de Deus, que não seria uma democracia. Correto. A visão bíblica apresentada na fonte é de um reino absoluto mesmo. Cristo é o rei soberano. As regras vêm dele, não são construídas por nós. E qual seria o nosso papel nesse reino, então? O de mordomos, administradores responsáveis diante do rei. Não somos sócios que definem as regras, nem soberanos. A análise alerta muito contra essa inversão de papéis, que pode levar a um evangelho utilitário. Um evangelho que serve aos nossos interesses. Faz sentido. E isso nos leva direto para a questão da bênção. Como essa análise diferencia a ideia bíblica de bênção
das distorções que ela critica. Olha, a perspectiva bíblica que o texto ressalta é que bênção é, antes de tudo, favor de Deus. Graça, cita Efésios 1.3, falando das bênçãos espirituais. Envolve comunhão com Deus, paz, direção, proteção. E também aquela ideia de ser uma bênção, né? Acho que Gênesis 12 fala disso. Sim, exatamente. Ser uma bênção seria refletir o caráter de Deus para os outros. É bem diferente da ideia que a análise crítica, aquela da teologia da prosperidade. Que reduz bênção a sucesso material quase como uma prova visível de fé ou algo que você conquista com suas ações. Isso. O material até levanta um ponto interessante, que a própria prosperidade material, quando vem, pode ser mais um teste de fidelidade do que uma recompensa automática ou um sinal garantido da aprovação de Deus. Um teste. Interessante. Então, diante de tudo isso, desses sofismas, dessa distorção do conceito de bênção, qual seria a resposta ao combate proposto pela fonte? Basicamente, voltar às escrituras com seriedade, usar a palavra corretamente, dentro do contexto. O famoso está escrito, como Jesus fez no deserto, Isso exige estudo, discernimento espiritual. E em termos de atitude pessoal? A resposta adequada ao rei, segundo o texto, não é barganhar ou tentar negociar. É arrependimento genuíno, a metanoia, que é essa mudança profunda de mente e de rumo e fidelidade. Fidelidade incondicional, mesmo quando as coisas não vão bem, quando a bênção material não aparece como a gente esperava. Entendo. A fidelidade ao rei, não aos resultados que a gente quer. Mas isso é um desafio, né? Porque muitas vezes a própria fé é vendida como um meio para um fim específico. Sem dúvida. E é justamente essa tensão que a análise quer expor. A lealdade ao soberano, aos propósitos dele, que, vamos combinar, nem sempre se alinham com nossos planos de sucesso pessoal imediato. Para a gente fechar, então, acho que fica uma provocação interessante baseada em tudo isso que a gente conversou, inspirada aí nas preocupações do material. Qual seria? Quando a gente se depara com uma mensagem espiritual, vale a pena se perguntar, ela está enfatizando a soberania de Deus, a centralidade de Cristo, está chamando ao arrependimento, à fidelidade, mesmo sem garantias de sucesso? Ou o foco está mais em como usar a fé como ferramenta para alcançar minhas metas, meus objetivos individuais? Uma ótima pergunta para reflexão. Onde está o centro, afinal? Em Deus ou no nosso umbigo? Fica aí para pensar.